pessoas iluminadas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser muito especial, é um vídeo sobre algumas coisas que eu nunca falo aqui, mas eu resolvi fazer esse canal porque eu queria colocar todas as dicas que eu via que eu fazia, que não tinha vídeos no YouTube, pra poder ajudar as pessoas, independente se uma pessoa vai assistir ou se 10 mil pessoas vão assistir, não importa. O que importa é que hoje nós temos dicas inéditas para ter um abdômen negativo, uma barriga pra dentro. Eu sempre fui bem magra. Não vou mentir pra vocês, esse vídeo não é sobre emagrecimento, inclusive. Elas sempre me perguntam assim, como eu sou tão magra na barriga, mas no resto do meu corpo eu não sou tão magra assim. Eu sempre abria a boca pra falar assim, não, eu como de tudo e tal. E sempre falei isso e não engordava, sempre falava isso. Só que, com o passar do tempo, eu fui observando que eu sempre tive hábitos que a maioria das pessoas não tem. Esse vídeo é pra você que, independente de estar acima do peso ou de ser magra demais, você quer ter volume abdominal. Tá? Até porque você ser magro não significa que você tem pouca barriga. Conheço várias magras, inclusive, que tem aquele famoso potinho. Você é daquelas pessoas que acordam com a barriga inchada ou você acorda com a barriga sequinha e no decorrer do dia você vai ganhando aquele volume? Responde aí nos comentários, porque isso vai me ajudar muito a te ajudar. Geralmente, a maioria das pessoas, elas reclamam que elas acordam com a barriga até sequinha. Mas aí no decorrer do dia é que elas vão ganhando esse volume abdominal. Pela manhã, vamos começar pela manhã. Antes de você comer qualquer coisa, você vai beber água. O que é que os médicos indicam? Você beber 750 ml de água assim que você levantar. Micaela, não aguento tomar uns 750 ml de água. Não é bom também, porque qualquer coisa que você fizer para estufar sua barriga vai dar uma impressão que sua barriga é maior. Então, você tem que se manter sempre hidratada. Não espere ficar com sede para você beber água. Beba 750 ml pela manhã. Espaçados, beba de 15 em 15 minutos. Você vai beber, ele vai hidratando, você vai beber, vai hidratando. A segunda dica é a questão ou do jejum intermitente ou de comer cuscuz com óleo de coco de manhã. Eu sempre tive o hábito de não tomar café da manhã. Não sou nutricionista, não sou da área da saúde humana, mas eu sei que hoje em dia uma das coisas que mais se fala é em jejum intermitente. E isso foi uma coisa que eu sempre fiz desde criança. A minha mãe me dava dinheiro para eu poder comprar lanche na escola e eu queria juntar e eu não tomava café. E aí guardava o dinheiro para eu fazer as minhas outras coisas. E aí acabava, quando chegava, eu ia almoçar. Então esse é um hábito que eu já tenho. Ou você faz um jejum intermitente, que é passar a manhã e só almoçar, não tem que contar aí da sua noite e tal, o ideal é que seja 16 horas, mas não faça isso se você nunca fez isso, você não tem costume de fazer isso. Se você nunca fez isso, você vai ter duas opções, ou não fazer, ou fazer começando de pouco a pouco. Por exemplo, você tem o costume de, na hora que você acordar, você já come, você demora um pouco mais para comer. Por exemplo, se você tem o hábito de tomar café às 8 horas da manhã, você vai lá e toma café às 10 horas, leva seu lanche para o seu trabalho, para a sua faculdade, independente do que seja. Depois você vai, seu organismo vai acostumando a passar mais tempo sem se alimentar e aí você vai poder ir fazendo essa transição aos poucos até chegar a hora do almoço. Mas tem a opção também de você comer de um jeito saudável, que são coisas que às vezes eu faço. Quando eu fico em casa, geralmente eu faço jejum. Mas tem dias que eu fico com fome, tem dias que eu não consigo fazer isso e eu não me prendo a isso. Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Mas uma coisa é certa, se você vai tomar café, não coma pão. Porque se você acorda com a barriga sequinha, você enche a barriga de pão, você pega um carboidrato vazio que já tende a ir para a barriga e coloca na sua barriga e já complica a situação. Então, ao invés de você comer pão, você vai comer cuscuz. Você vai fazer um cuscuz. Se você não sabe como fazer cuscuz, é só colocar aí no YouTube. E aí você vai colocar só cuscuz com água e sal, né? E você vai, ao invés de você usar manteiga, você vai usar óleo de coco extra virgem. Ou óleo de coco virgem, não importa. O importante é que seja óleo de coco. Que seja óleo de coco puro. E aí você vai estar se alimentando pela manhã de fibras, que as fibras, a maioria delas, do jeito que ela entra, elas saem também. E a gente vai falar também um pouco sobre o funcionamento do intestino, quanto é importante para você ter uma barriga negativa também. E aí na hora do almoço, antes de você almoçar, você tem que estar hidratado. Porque se você for comer com sede, além de você comer muito mais do que você deveria, você vai
no final do almoço, você vai lá e beber um copão de água e vai estufar sua barriga, fazendo seu estômago enlarguecer da mesma forma. Por que você sente tanta fome? Porque você estica muito seu estômago. Nunca coma com sede. Se mantenha hidratada pela manhã, assim como eu falei, espaçadamente, 750 ml de água. Se você já fizer a primeira dica, que é se manter hidratado de manhã, você vai conseguir esperar 2 horas depois que você comer para você beber água. Porque quando você come, se você comer, almoçar, e aí depois, ou você come bebendo, você vai esticando seu estômago, ou você no final, você bebe lá um golão d'água, aquela comida que está no seu estômago, ela vai fermentar, vai ficar mais complicada ainda, então o seu estômago vai enlarguecer novamente. Então, você pode comer muito, você poderia até comer mais do que você come se você comesse sem beber água. No final, você espera 2 horas para beber água e você vai ver como, mesmo você comendo uma quantidade relativamente grande, você não vai estar com a barriga tão grande como se você tivesse comido uma quantidade nova. Não beba suco, não beba refrigerante, não beba nada. Não beba nada. Eu vou dizer pra vocês, eu não bebo refrigerante de jeito nenhum. Bebo sim, porque eu vou numa festa, eu vou em qualquer lugar, tem um refrigerante, eu vou lá e bebo. Mas aí o que é que você faz? Você não precisa se privar de tudo, mas você bebe de tudo um pouco, você come de tudo um pouco. Por exemplo, se eu como pizza, eu gosto de beber refrigerante. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou beber um copo cheio de refrigerante? Vou beber metade de um copo de refrigerante? Não. Já entra naquela outra dica que eu falei pra vocês. Não coma bebendo, não coma bebendo. Espere pelo menos 2 horas. Então, quando eu como uma pizza, eu coloco 2 dedinhos de refrigerante só pra engolir aquela pizza ali, aquele lanche. E depois espero as 2 horas e depois vou me hidratar novamente com água. Eu te garanto que você fazendo isso, você estando hidratado antes de se alimentar e depois você beber só 2 dedinhos de refrigerante, você vai sentir aquela vontade de beber mais ali. Mas depois de passar 2 horas, você encher sua barriguinha de água, novamente você se hidratar com água, você não vai nem perceber que você bebeu refrigerante ou se bebeu água. Depois que você estiver saciado, tanto da sua fome quanto da sua sede, não importa o que você comeu. Então você tem que ir adaptando seu paladar. Ah, não quero suco. O suco é a mesma coisa, gente. A única diferença é que refrigerante realmente faz mais mal, é mais ácido. Mas o suco, ele é uma fruta que Deus fez pra gente comer ela na quantidade certa que tem ali de frutose, que é o açúcar da fruta, pra gente comê-la e ela vai ser digerida no tempo certinho pra gente aproveitar todas as vitaminas. E o que é que o suco faz? Ele vai lá, bate a fruta acaba quebrando várias vitaminas e aí ainda coloca água e açúcar, e esse açúcar vai facilitar com que haja picos de insulina, ao invés de ela ser liberando aos poucos para você ir absorvendo os nutrientes, ela vai criar um pico, você vai absorver só o açúcar e aí vai ser mais uma coisa para poder engordar sua barriga. Então, líquido, água, líquido, água, líquido, água. Como é que eu diminuo essa quantidade de refrigerante e de suco? Não compre pra você. Tem coisas que eu não compro. Por exemplo, eu tava muito viciada em comer biscoito recheado todo dia à noite. Eu amo wafer. Mas se eu estiver em casa, eu como todo dia. E é carboidrato vazio. É coisa que só vai pra barriga. Então, eu não tenho mais. Agora, o que eu faço é, na hora que dá vontade de comer um docinho, eu faço um mingauzinho de aveia, alguma coisa assim. E depois que você tiver saciado aquela vontade, não vai importar se você comeu um chocolate ou se você comeu um mingau de aveia depois, isso não vai fazer diferença. Sua vontade está em comer um docinho, alguma coisa que engane seu cérebro. Não é a sua mente que manda, é você que manda na sua mente. Então, eu tô com vontade de comer uma coisa doce, sim, mas eu vou comer isso. E aí depois, quando passar aquela vontade, você vai ver como vai ter valido a pena você ter comido, você ter gastado aquela sua vontade em uma coisa saudável. Você pode comer o que você quiser, tá? Você pode comer hambúrguer, você pode comer pizza, você coma as coisas que você já come. Não estou dizendo para você aumentar a quantidade de coisas que você come, mas as que você já come, só faz um teste de fazer diferente. Eu vou comer uma pizza, eu só vou comer um sanduíche, pra quê? Que eu já tô comendo uma coisa super calórica e vou colocar maionese, ketchup, e aí você tem costume de pedir o quê? Sanduíche com cheddar, sanduíche que tem muito queijo, muito salsicha, muito presunto, só coisa que engorda, carboidrato vazio e que não vai te ajudar em nada. Então você vai comer seu sanduíche, mas você tenta colocar o máximo de proteínas possível. Da mesma forma no seu almoço também, você pode comer muito, você pode almoçar muito, você pode botar
mas coma pouco arroz. Tudo que for carboidrato vazio, arroz, macarrão, pão, tudo você come pouco e complementa com outras coisas mais proteicas. Isso são coisas que você já faz, mas que você vai fazer de um jeito diferente. Você não vai deixar de... Vai comer um sanduíche, você coma o sanduíche. Não coma sanduíche e batata frita. Ainda tem gente que faz isso e vem dizer: ah, mas é bom ser igual você, que você come e não engorda. Gente, eu não faço isso. Eu nunca misturo dois carboidratos, é a coisa mais rara. Se eu misturo dois carboidratos, então eu diminuo a quantidade na metade daquilo que eu vou comer. Então, se eu vou comer arroz e macarrão, eu como metade do arroz que eu como, coloco metade e completo com aquele macarrão ali, mas eu não agrego. Aumente a quantidade de proteínas dentro do seu sanduíche. Peça para colocar ovo, peça para colocar salada dentro do seu sanduíche, que é uma delícia. E coma sem ketchup, sem maionese, que aí você já vai estar diminuindo uma grande quantidade de carboidratos na sua dieta. O pão é viciante, o arroz é viciante, o macarrão é viciante. Todas essas massas que são carboidratos vazios, elas são viciantes. Então, você tem que entrar nesse período de abstinência e começar a saciar a sua fome com alimentos que vão te ajudar. Depois que você perder essa gula por esses alimentos que são viciantes, porque você está viciado em carboidrato vazio, você está viciado em açúcar, daí você vai ver que você nem sentia tanta fome assim. O que você sentia mais era vontade de comer, porque esses são alimentos realmente viciantes, gente. Muito viciantes. Que o açúcar é uma das piores drogas que existe. E é verdade. É verdade, porque você tenta passar um dia sem comer açúcar no seu dia, sem beber nada com açúcar, sem beber um suco com açúcar, um café você bebe sem açúcar, faz um bolo sem açúcar para você ver. Nós estamos viciados em açúcar. Nós somos viciados em açúcar, o carboidrato também, o pão é extremamente viciante. Você pode comer seu pão? Pode comer, coma seu pão, mas ao invés de você comer 2 pães com manteiga, você coma um pão com ovo dentro. Coma um pão com grão de bico, um pão com algo proteico que vai te sustentar e você vai comer menos e vai se sentir mais saciada. Esse é o raciocínio, você vai comer menos, se sentir mais saciada. Diminuir a barriga é você sempre deixar ela forradinha e nunca estufá-la, nunca estufá-la. Vocês acham, vocês vê, olha como é a minha barriga. Você pode ver assim. Mas você acha que se eu comesse agora 3 pães e aí eu bebesse um copão de Coca-Cola, como que minha barriga não ia ficar? Coisa de minutos, ela já ia aumentar. Outra coisa, gente, eu nunca vi uma coisa para engordar mais do que cerveja. Nossa, cerveja dá muito potinho. Por que a cerveja dá tanto potinho? Porque a cerveja, além de ela já ser calórica pelo fato de ela ter álcool, ela também tem os outros carboidratos dela. E a pessoa não bebe pouco. Não é uma bebida que você bebe pouco. Você vai beber para você beber bastante. E isso é outra coisa que vai estufando o seu estômago. Tanto o líquido estica o seu estômago, como ela começa a produzir gás também. Vai estufando por causa dos gases também, querendo arrotar, sua barriga vai crescendo, crescendo e crescendo. Isso tudo são coisas que esticam o seu estômago, que fazem com que sua barriga fique a famosa barriga quebrada. Então, todos esses hábitos foram coisas que eu vejo que a maioria das pessoas fazem e querem resultados diferentes. E resultados diferentes só vêm com atitudes diferentes. Não adianta você fazer o que a maioria faz e querer ter resultados diferentes. Se você faz o que a maioria das pessoas fazem, você vai sofrer as consequências do que a maioria das pessoas fazem. Se você gosta de beber, procure beber bebidas que te deixam... Porque eu acho que a questão de beber, quando você não é viciado, você bebe socialmente, é mais pra você ficar naquela mesma vibe daquelas pessoas que você tá ali, né? Geralmente as pessoas não bebem sozinhas. Então você pode beber uma bebida quente, bebe uma dose de uísque, uma dose de vodka. Se você for beber vodka com esses drinks, procure não beber drinks muito com licores que tenham muito açúcar. Prefira a bebidas de limão, que o limão é um pouco mais... O limão é menos calórico, menos açúcar. Outra dica muito importante. O seu intestino, ele precisa funcionar bem. Se o seu intestino não funciona muito bem, acaba que você sempre vai ter um aumento de volume aqui também. Então, o ideal é que você vá no banheiro e faça o número 2 todos os dias. Micaela, como é que eu faço isso? Geralmente, quando você tem uma rotina, você mudar essa sua alimentação, colocar mais fibras, os mais biodisponíveis, o seu organismo naturalmente vai fazer isso.
Mas o que é que eu faço hoje em dia que me ajuda muito, principalmente de manhã? O meu intestino funciona como um reloginho, porque, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nos tíbicos da Madre Teresa de Calcutá. Também são chamados de kefir de água. São uns grãozinhos, que eles são tipo uns cogumelos, que você coloca um líquido dentro, você alimenta eles ou com açúcar ou com leite, tem que ser açúcar mascavo, tá? E você coa o líquido, deixa os grãozinhos lá dentro, bebe o líquido e coloca outra água dentro do potinho e depois põe ou leite ou açúcar. Se você pôr leite, vai ficar tipo um iogurte. Se você pôr açúcar, vai ficar tipo uma água. Eu prefiro a água, porque eu tenho um pouco de intolerância à lactose, então eu não gosto de beber muito leite. Eles são ricos em pré-bióticos e probióticos, então eles ajudam a flora intestinal a funcionar bem. Então acaba que essa questão do intestino, ele vai funcionar realmente como um reloginho se você beber os tíbicos todos os dias. Em jejum, e dos tíbicos que eu tomo, eu já tiro a quantidade que eu bebo de água. Por exemplo, quando eu acordo, eu bebo 525 ml de tíbicos, de água de tíbicos. E o resto eu completo com água normal. Então eu já tomo em jejum. Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e muito luz. Eu torço pra que dê tudo certo pra vocês. E vem me contar o resultado aqui no final, tá bom? Um beijo.